Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite aí. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula aí da disciplina de ergonomia. O tema de hoje é a ergonomia do produto em si, né? Estamos aí no curso Tecnólogo em Construção de Edifícios. Eu sou o professor Felipe Rocha e eu vou estar acompanhando vocês aí. Vale lembrar, pessoal, que isso é apenas um resumo da aula, porque senão a gente teria um vídeo muito extenso, né? Um vídeo aí de 1h30, 2 horas de aula. Então ele é apenas um resumo, certo? E vale o mesmo comentário. Qualquer dúvida, você pode estar colocando lá depois lá nos comentários lá embaixo, seja no YouTube, seja na plataforma ou no nosso grupo de WhatsApp da nossa disciplina. E a gente vai estar tentando fazer as melhorias aí que a qual vocês estarão sugerindo ou as dicas de temas e assuntos, certo, pessoal? Então vamos lá. Ergonomia do produto, né? O que a gente entende ali? Na primeira imagem, vamos lá, turma. Lembrando que vocês estão abertos à participação aí, né? Sejam bem-vindos aí e estão abertos à participação. Vamos dando uma olhadinha ali nas imagens, né? A gente percebe ali no quadro superior à esquerda, né? A gente vê ali duas tesouras, xícaras com design diferentes. Ali tem até torradeira de pão com alça. Uh, uma bicicleta ali que se dobra para ser guardada, né? Uma bicicleta de uma roda só, olha que interessante. Tem um monociclo, digamos assim, né? Eu não sei se é esse o nome. Se eu falei errado, vocês me perdoam. No quadro à direita superior, né? A gente tem ali calçados, né? Com um design diferente, e embaixo a gente tem ali alguns objetos, por exemplo, teclados, né, canetas, câmeras de vídeo, até mesmo cadeiras ali meio que futurísticas. Felipe, então o que, é que eu entendo da ergonomia do produto? O que, que o senhor pode estar falando para a gente? Bom, turma, essa ergonomia do produto aí, né, ela nos diz que além da gente ter aquela questão ali, né, do ambiente de trabalho, a gente entende que alguns produtos, algumas ferramentas do dia a dia, não só de trabalho, elas têm que hoje já por critérios, né, por exemplo, de venda, né, de comercialização, de importação de produtos, a gente vê aí a questão das ISOs, ela tem que obedecer ali os padrões de conforto e segurança para as pessoas, né? Por exemplo, com a famosa, né, frase de formatos anatômicos, né, que melhor se encaixam ali às necessidades das pessoas. Então um exemplo disso, a gente observa isso muito nos materiais tipo eletrônicos. A evolução que os computadores vieram tendo com o tempo, né? Os teclados, os mouses, né? Antigamente o mouse era uma coisa cavernosa, né? Aquele mouse com a esfera embaixo, né? Aquilo era uma coisa de louco. Hoje a gente tem um mouse digital e a laser, né, com um sensorzinho. O FPS dele é muito maior, né? A questão de movimentação ali em relação à resposta. Calçados ali, pegando o exemplo ali do outro quadro ali, né? Calçados para quem tem alguma deficiência, por exemplo, eu sou, né, um PCD, né, uma pessoa com deficiência, eu tenho uma atrofia muscular no pé direito, então eu sempre tenho que estar procurando por calçados melhores ali, né, que aliviem um pouco a carga sofrida na minha estrutura por causa dessa deficiência. E ali a gente tem, por exemplo, ali eu gosto muito daquela tesoura, né, pessoal? Você vê que ela tem ali todo um design feito. Eu não usei ela, né, uma tesoura nesse estilo, mas o design dela diz que ela tem ali o seu formato anatômico que se encaixa melhor na sua mão. Então essa é a questão da ergonomia do produto, é saber se aquele produto atende a todos os níveis, né, a todas as pessoas ali de acordo com com o seu local, região, o seu local e a sua necessidade. Diante disso, né, a ergonomia do produto, a gente entende que ela tem um sistema, né, uma evolução de trabalho. E ali a gente no nosso quadro ali, né, de tarefas ali, no nosso esquema, a gente entende que é um ambiente interno que é seguido por uma cadeia de informações, né, igual está lá descrito. E a gente entende o seguinte, a gente tem ali o campo de trabalho, máquina, interface, né, ser humano e instruções. E vamos ver o que isso ali diz. Vamos pegar ali.
Vamos pegar ali, começando da máquina. Ela tem dispositivos de informação. Automaticamente ali a gente vê uma seta indicativa, né? Falando que a questão da informação, ela vai para o ser humano, que a gente tem a questão dos receptores sensoriais, né? A questão aí cognitiva. Logo abaixo nas máquinas, a gente tem mecanismos internos, que eles correspondem ali, né, a funções do campo de trabalho, né, que por sua vez vão estar direcionadas aí ao ser humano. Mais abaixo a gente tem a questão dos dispositivos de controle, que esses dispositivos de controle serão operados ali pelos movimentos musculares, né, pela interação homem-máquina, né, e através dessa questão ali dos receptores, né, dos sensoriais, a questão cognitiva, ela passa ali pela nossa decisão do nosso sistema nervoso central, né, é onde a gente olha, pensa, analisa, né, para executar aquela função, né? Eu estou diante do computador ali, eu vou digitando uma palavra, automaticamente a gente vai, nossa, eu digitei isso errado, eu tenho que apertar backspace ali e fazer a correção. Ou eu posso, a palavra ficou escrita de forma errada lá no meu documento de texto, eu vou lá com o botão direito lá no Word, bem conhecido, né? Clico lá e peço para ele corrigir. Então isso são o que? São a questão do dispositivo de informação, seguido de receptores sensoriais, a questão do sistema de análise nervoso, a qual você vai emitir um comando através ali das mãos, no caso desse exemplo, e ele vai ser recebido ali pelo seu computador, pelo software, né? Ele vai entender aquela ação que você fez, e o dispositivo de controle, nos seus mecanismos internos, ele vai mandar uma ação para o campo de trabalho, no caso ali a tela do computador. E isso é um exemplo desse ciclo de trabalho. Dando continuidade na questão da ergonomia do produto, a gente tem uma pirâmide, né, para a gente entender algumas ações. Primeiro eu vou fazer a leitura bem chucra ali, para depois a gente continuar. Na pirâmide, a gente tem lá, na base dessa pirâmide, já tem necessidades básicas fisiológicas, seguida de necessidades de segurança. Por sua vez, os próximos dois tópicos são necessidades sociais e necessidades de estima, e no topo da pirâmide está a necessidade de autorrealização. Em sequência, a gente entende que a necessidade de segurança e necessidades básicas fisiológicas estão ligadas ao domínio da função prática, o quão prática aquela ferramenta é no nosso dia a dia, para a nossa vida. Em sequência, as necessidades de estima e necessidades sociais, ela está ligada ao domínio da função estética e simbólica. A gente já não é mais uma ferramenta ali que a gente necessita ter aquilo, né? Aquilo faz parte da nossa vida. Aquilo já vai mais para uma coisa ali aonde liga. Eu vou dar um exemplo. Para muitos, um celular é uma ferramenta de trabalho. Para outros é apenas uma questão de simbologia, de estética ali, né? De poder aquisitivo. É só um exemplo, tá, pessoal? E por último, a necessidade de autorrealização ali, né, pessoal? Ele está ligado junto com um pedaço da necessidade de estima, o domínio da função simbólica e estética, mais uma vez por sua questão. E o que a gente entende nisso aí? Que a ergonomia do produto, ela passa primeiro por uma análise. Esse produto que será desenvolvido, qual é a necessidade dele? Qual é a sua função para o ser humano, para a empresa? Qual que é? Por exemplo, a gente sabe que uma máquina, uma furadeira elétrica de precisão, ela vai ter uma função de questões tanto de estética e função prática, porque ela vai aliviar, ela vai gerir uma certa segurança de trabalho e também nas necessidades básicas do ser humano. Por exemplo, você não vai exigir tanto esforço ali para operar igual você fosse fazer, apertar um parafuso fosse manualmente. Para a empresa, ela tem uma questão de função prática, né? Porque vai gerar um custo, porém vai gerar uma produtividade. E, entre aspas, vai gerar a questão de ter que se investir em pessoas capacitadas para utilizar. Aí você vai falar assim, poxa, Felipe, mas uma furadeira elétrica tem que ter um treinamento. Vamos ser honestos, gente não pode duvidar da capacidade humana, não. Certo?
o ser humano ele tende a quanto ou ele acompanha a tecnologia e aprende a desenvolver um trabalho, e muitas das vezes ele se torna obsoleto, né, uma postura ignorante perante as ferramentas, né? Ele não consegue entender que ele não precisa exercer força naquela ferramenta. A ferramenta vai executar a força no lugar dele. Então isso é meio que, infelizmente, isso é uma realidade. Diante disso, né, pessoal, e passando para o próximo slide, a gente fala da questão da usabilidade. E o que é isso? Eu vou fazer uma leitura bem rápida para a gente aprofundar, e se alguém tiver uma pergunta a gente vai respondendo. O uso do produto por um determinado usuário para alcançar o objetivo pretendido de forma eficiente, com segurança e satisfação. Isso está descrito na norma ISO 9241 de 11 de 1988, né? Traço 11 de 1988. A qualidade funcional, a funcionalidade desse produto, né? A flexibilidade, a confiabilidade e a manutenibilidade, ela está alcançada a questões do uso, ou seja, o quanto esse produto que eu vou usar, ele é funcional para o meu operário, para a minha empresa, para o meu setor. Qual é a flexibilidade desse produto? Quando eu falo flexibilidade, pessoal, estou falando de maleabilidade, né? Aonde eu posso gerir? É uma ferramenta de uso exclusivo apenas daquela função, ou é algo que pode ser rotacionado dentro do ambiente de trabalho? Quem pode operá-la, né? A questão da confiabilidade do produto, né? Esse produto tem um certificado, ele tem garantia, ele passou por testes de avaliação, né? Ele é proposto para esse ambiente, né? E a questão da manutenção, né, pessoal? É de fácil manutenção, perdão, é de fácil manuseio. O próprio operário dá manutenção nesse produto. A manutenção vai ter que ser externa, né? Vai ter que vir de uma empresa do fabricante, no caso. Diante disso, a gente chega em outra questão que está escrita ali, né? Que é o alcance dos objetivos. Esse alcance dos objetivos, como está descrito ali, né, pessoal? Permitindo economia de recursos, energia e menos desgaste físico e mental do operador. O que é isso? Você coloca uma empilhadeira dentro da sua empresa ali, um setor da sua empresa, para carregar ali os pallets dos produtos, né, que vem embalados. E antigamente esse transporte para tirar de um caminhão ou carregar num caminhão, um exemplo, ele era feito manual, braçal, serviço braçal. E qual que era o desgaste, o perigo que isso oferecia tanto para o dono da empresa quanto para o colaborador, né? A gente tem que entender que o colaborador, ele também é um patrimônio da empresa. E para uma empresa que tem essa visão, não é interessante que seu funcionário se acidente, não por causa de processos, de indenizações, não é por causa disso, pessoal. É por causa que, imagina a seguinte situação: eu tenho funcionários fazendo essa carga e descarga de produtos de um caminhão, por exemplo. Eu poderia investir e comprar, né, uma empilhadeira para fazer essa carga e descarga, ou uma esteira, né, pessoal, para andar mais rápido, dependendo do tipo de produto. Mas não, eu decido que eu quero isso, serviço manual mesmo, serviço braçal. Então, a minha logística é que eu preciso de 20 operários para descarregar e ir lá e depois carregar o caminhão com outros produtos. E isso eu gasto um produto ali, um tempo ali de operação de, sei lá, 2 horas, 3 horas de serviço, dependendo do tipo de produto, com 20 operários. E era uma aquisição que eu poderia fazer o quê? Eu poderia designar esses 20 operários com treinamento para fazer outras tarefas e deixar um grupo específico ali de operários para ficar fazendo ali a logística e operando a máquina, por sua vez, que me economizaria um tempo, né? Eu ganharia tempo e produtividade, né? Quantos caminhões eu não poderia fazer esse mesmo processo nesse mesmo tempo?
Então isso geraria uma questão de economia, né? De manter recursos e gerar qualidade, produção. E se eu faço isso braçal e o cara se acidenta, automaticamente, se eu demorava 3 horas e 2 pessoas, sei lá, 4 pessoas se acidentaram, eu não vou demorar mais 3 horas, eu vou ter que interromper, eu vou ter que passar por auditoria, sei lá, por uma inspeção. Eu vou ter 4 funcionários afastados, vai diminuir a minha produtividade, eu vou ter que contratar 4 funcionários temporários para continuar executando aquela função, ou seja, eu vou ter toda uma questão de prejuízo, não só pelo funcionário ter machucado, né, ter que estar repondo ali, mas de toda a logística que envolve esse acidente, digamos assim. Então essa questão da usabilidade, né, da ergonomia de um produto, ela interfere diretamente na produção, né, na questão produtiva da empresa. E na questão do uso amigável, tá falando a adaptação ergonômica, física e cognitiva, com conforto fácil, identificação das informações, manejo adequado de controles, facilidade de aprendizagem e tolerância a erros. O que é isso? Vamos continuar no caso da empilhadeira. Vocês não reparam não, pessoal, que eu tô com alergia e hoje eu estou espirrando muito e o nariz não tá legal. Esse uso amigável, ele quer dizer o seguinte, que quando eu começo a implantar ferramentas que vão mudar a questão ergonômica daquele ambiente, eu entendo que essas pessoas também vão ter que passar por um processo de adaptação. Digamos que a minha mão de obra que está ali trabalhando não é capacitada. E eu quero investir no meu funcionário, eu quero capacitar ele para que ele opere aquela empilhadeira. Aí é o operador de esteira, que seja, esteira rolante, né? E assim seja. Então, quando eu faço todo esse processo, eu capacito o meu funcionário, eu invisto em mão de obra, eu tenho um cara qualificado ali dentro do meu setor, seja para operar e até mesmo reparar. Então, isso vai gerar um custo inicial, porém, vai me gerar um retorno a longo prazo, né? Um retorno para o resto da empresa, né? Durante todo o tempo ali. Porque eu saí de um sistema de operação e passei para outro sistema de operação graças à questão da implantação de uma ferramenta que facilite a vida, que melhore a questão ergonômica dentro daquele ambiente. E aqui eu tenho alguns princípios, né? Princípio 1. Os produtos devem ser previsíveis. O que é previsível? Eu vou tentar explicar de uma forma mais tranquila. Aonde você vai estar? Imagina o seguinte. O cara está numa sessão, a gente tem que comprar uma ferramenta ou até mesmo desenvolver essa ferramenta. Então, ela tem que ser de uso previsível. Um exemplo dessa situação poderia: o funcionário se identifica com a tarefa, automaticamente a tarefa já indica a ferramenta, né? O cara já sabe, nossa, aquela ferramenta adquirida. E aquela ferramenta vai ter isso também, né? O cara vai estar num local, ele vai ver a ferramenta, ele sabe que aquela ferramenta serve para X funções, ferramentas previsíveis, né? Instrumentos previsíveis, ações previsíveis, de identificação, a parte cognitiva do operador está ligado direto a isso. Princípio 2, né? Que é o meu princípio 2? O meu princípio 2, ele expande que os resultados de uma ação devem ser compatíveis com as expectativas. Ou seja, a pessoa que desenvolve aquela ferramenta, aquele produto, tem que corresponder às expectativas do usuário, da empresa, de uma pessoa. Vamos dar um exemplo. O cara desenvolve um calçado, de salto alto para atender às necessidades de pessoas que querem ganhar ali alguns centímetros. Então não é simplesmente esse calçado
aumentar a estatura da pessoa, mas ter conforto e dinâmica, né? O que é isso? É ser confortável no pé e agradável de se caminhar com aquele calçado, não ser um calçado ali que vai estar propondo, né, fazendo com que a pessoa sinta dor quando ela estiver usando aquele calçado, usando aquele material. Então, eu dei o exemplo aqui do calçado, tá, pessoal? Mas existem vários outros exemplos aí. Cita aí depois algum para mim aí, sinta-se à vontade. O princípio 3, né? Deve haver uma transferência positiva de aprendizagem, ou seja, a ferramenta ela tem que ser instrutiva. Ó, eu tô falando de ferramenta, pessoal. Poderia ser um objeto, poderia ser um, sei lá, um calçado, um laptop com informativo, né? Você vai mexendo, ele já vai aparecendo ali as funções, bom dia, o que você deseja, vamos fazer o que hoje, e você vai inserindo as informações e ele vai te respondendo. Mas eu tô mais partindo pela questão da ferramenta aí, porque eu tô pensando mais num canteiro de obras, tá, pessoal? Então, ela deve ser uma transferência positiva de aprendizagem, ou seja, meio que uma questão de, digamos assim, eu vou usar essa palavra, de autodidata, né? Você vai ter a ferramenta ali e o uso dela te oferece um aprendizado. Você vai se adaptando à ferramenta, ali conforme você vai pegando, digamos assim, você vai pegando as manhas do material e com o tempo você vai ganhando o quê? Habilidade. E você consegue transferir isso com o produto. O princípio 4 é respeitar ali os limites de cada variável fisiológica. O que é aquilo? A gente tem que entender que é aquilo que eu venho falando nas aulas passadas. Somos pessoas com características diferentes. Necessidades podem ser semelhantes, parecidas, porém, aguerrido nessas semelhanças, a gente fala que o indivíduo X, mesmo que o objetivo dele seja o mesmo do indivíduo Y, a gente apresenta características fisiológicas diferentes. A fisiologia do produto também pode entrar nesse enquadro. O princípio 5, né, é o de prevenir e facilitar a correção dos erros. A ferramenta, o produto, ele tem que te instruir a ser assertivo. O que é isso? Vai ser, por exemplo, uma ferramenta que eu consiga manuseá-la para que eu chegue num resultado positivo, não para que ela me gere dúvidas, não que eu não consiga operar a ferramenta. Então, é essa questão da correção dos erros. Por exemplo, o cara tinha que... Lá na frente vocês vão entender isso mais com as figuras que eu coloquei lá. Então, vamos para o princípio 6. Emitir sinais de realimentação. Isso daí, às vezes, pessoal, vamos falar que você tem uma ferramenta eletrônica, vamos lá pro notebook, você tá lá trabalhando no notebook, lá bonitinho, tec, lá o dia inteiro. Quando a fé aparece a mensagem na tela, bateria 5%. Ligue o carregador ao dispositivo e na tomada. Isso é um sinal de realimentação daquele produto. Eu estou pegando exemplos mais simples, pessoal, mais básicos, certo? Vamos dando continuidade aí. Teste de usabilidade, né? O que é o teste? É aquilo que eu acabei de falar. Então a gente tem que entender que ele vai vir em objetivo, treinamento inicial, experimentação, avaliação, análise e conclusões. Objetivo. Qual que é o objetivo dessa peça, dessa ferramenta, desse produto ergonômico, dessa ferramenta ergonômica? Tem que ter um treinamento para que opere essa ferramenta. Qual que é a experimentação? Treinou a galera, deixa eles usarem agora, para que eles dêem um feedback, que é a avaliação, pessoal. O cara vai estar usando a ferramenta ali, você implanta um sistema dentro da empresa e aquilo vai te trazer um retorno. E como que vai vir esse retorno? Através do pessoal que está operando aquilo. Nossa, aquela empilhadeira é boa, o assento dela é legal, nossa, é desconfortável, é muito ruim, porque você também tem um prazo, né, garantido ali, né, a garantia do produto. E as análises e conclusões é o que? Esse serviço pode ser replicado
Não, nós temos que trocar, ele não atende às nossas necessidades, então é todo esse o processo, pessoal. E diante disso, a agradabilidade, né, agradar, ela passou-se do nível físico, fisiológico, para o psicológico, emocional. Aquela sensação de bem-estar do cara olhar e falar assim, nossa, ainda bem que eu, digamos assim, nossa, eu tenho que fazer aquele serviço, aquela atividade, aquela tarefa. E ela é muito difícil de ser desenvolvida. Porém, eu tenho aquela ferramenta que vai me ajudar, que vai me evitar, sei lá, ter que ficar numa posição que agrida a minha integridade física, que, né, que machuque meu corpo, por causa que vai ser um serviço de longo período. Uh, esse pode ser um exemplo prático. Lembrando que essa questão da agradabilidade, ela visa proporcionar o quê? Prazer estético e simbólico ao consumidor. Vamos voltar nos calçados ali, né? Aqueles saltos altos lindos ali que as mulheres usam, né? Seja elas já grandes ou baixinhas ou estatura média. Ela coloca ali, se prepara. Não adianta ela ter um objeto que proporcione prazer estético, tipo assim, objeto de consumo, né, que é desejo de consumo. E fala, nossa, eu queria ter isso. Aí quando você vai lá e tem aquilo, aquilo se torna inviável para você. Você fala assim, poxa, eu queria tanto ter isso, mas para mim ele é inviável, ele é sem uso. Ele caiu em desuso. Por quê? Porque ele me machuca, meu pé não tem uma posição confortável, isso é bonito, mas todo mundo que está comprando está reclamando, fala, nossa, esse calçado ele é horrível. Você não consegue usar ele, ficar caminhando ou parada por sei lá, por 15 minutos, ele machuca seu pé. Um exemplo. Deixa eu ler aqui o comentário. Quem foi que digitou aí, por favor, se quiser falar, eu agradeço. Mas lá, vamos lá. Prazeres estéticos me faz lembrar das cores de parede de restaurante. Correto, Wagner. Você pode ver que hoje já existe um estudo sobre essa questão das cores, né? Que está relacionada, tipo, locais que vendem comida, né? Ela tem uma cor que te chama a atenção. Por exemplo, você pode ver locais que vendem comida hoje em dia, elas estão ligadas a cores vermelhas e amarelas. Elas te chamam a atenção, né? Então é isso mesmo que vocês acabaram de falar aí, pessoal. Ô, professor, pode também Pode falar. são mais Sinomar? essas cores aí são as cores mais assim pessoas daltônicas para pessoas verem, né? Essas cores aí. E tem Ótimo. pessoas que não enxergam, daltônicos, vocês não vê as cores natural igual a gente vê, né? Eles não têm a diferenciação de cores, né? O reconhecimento. Boa pegada também. Falar da questão da cor para falar sobre pessoas daltônicas, né? Que tem ali aquela questão da não divisão de cores, né? De você não saber separar, ter o entendimento das cores. Pode falar, Ralph. Um exemplo, passei na porta de um restaurante, não vou falar onde, em lugar, Ok, sem mas comercial. é comercial, né? E a fachada, infelizmente, a fachada dele estava parecendo um consultório odontológico. Nossa, que estranho. Então, você passa assim na porta, isso aqui eu achei que era um consultório odontológico, né? Aí, assim, é uma coisa, comentário aí do pessoal sobre as cores, sendo que até as cores te causam uma impressão e, e um desejo de vontade de alimentação, vontade de você comer, entendeu? Dependendo do ambiente, se for ele desagradável, até o apetite vai embora. Mas isso é verdade. Se for É, pegar um exemplo dos girafas, desses lugares aí, né? Fazendo propaganda não, mas lugares assim, as cores são nitidamente amarelo e vermelho. A maioria das cores que você vê em restaurante são essas duas. Isso são exemplos, né, pessoal? E na questão ali, né, que é onde a gente ia chegar agora, né, que essa questão estética, né, ela passou a envolver o quê? Na questão estética, formas, cores, materiais, texturas. Na questão simbólica,
etnias, classes, grupos, valores sociais, status. Pode falar sim, Wagner, à vontade. Professor, o ser humano ele é muito assim, questão psicológica também, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa padaria, num restaurante, primeira coisa que você olha é a arandela ali, ou então o expositor. Correto. Então, quando você aproxima ali para pedir um doce, um pão, ou que seja até um alimento, né? Um ali onde tem aquelas comidas, primeira coisa que você vai sentir o prazer de querer consumir é o visual. A comida ali você vai ser atraído pelo visual, se é um visual bonito, um acabamento bonito. Aí segundo, você vai sentir o cheiro, que o cheiro vai mexer com o quê? Com o seu paladar, né? Com o seu gosto, vai trazer aquela sensação de prazer na hora que você anteriormente, que às vezes você comeu e sentiu bem, sentiu mais prazer na hora que você estava alimentando ali. Aí automaticamente vai te induzir o quê? Você colocar mais comida, comer mais. Então, a estética, né, o visual, as cores, a forma como você exposiciona ali o teu produto, né, as cores, né, o visual dali do produto, o cheiro, tudo isso influencia na questão do consumo. Correto. Fernanda, pode falar aí, Fernanda. Isso me fez lembrar de um experimento. Eu não me lembro ao certo os nomes, mas é como se fosse assim. Imagina duas figuras, uma pontiaguda e uma redonda. Agora pensa nos nomes, Blong e Crack. Blong você vai pensar em qual? Na redonda ou na pontiaguda? Na redonda. Porque a gente tem a associação primitiva das coisas. Isso cabe também às cores. Nossa, que legal. Gostei da ideia, assim. É uma analogia assim que eu nunca, Se você eu não tinha perguntar ouvido. para várias pessoas, várias vão responder Blong. Uhum. Não, eu gostei. Ótima analogia aí, pessoal. Gostei mesmo da participação de vocês aí. Foi muito boa. É muito interessante ver isso aí também, assim, porque assim, na posição da gente, a gente também não é detentor do conhecimento, mas nós somos, assim, tanto eu quanto vocês, a gente somos multiplicadores, né, de informação. E isso foi muito interessante. Só para fechar essa questão da agradabilidade, também tem a questão ali dos momentos importantes, né? Que é a gente leva, por exemplo, que engloba isso aí ali. Aí eu coloquei alguns exemplos. Você tem formatura, nascimento de um filho, aquela viagem de férias que você programou, que você queria que no estado de Goiás, sei lá, ir lá para Caldas Novas, né? Pirinópolis, né? Os pontos turísticos aqui de Goiás. Então, assim, são questões que estão ligadas à questão ali da sensação, né, de um produto, né? A gente citou exemplos aqui alimentícios, produtos de uso particular, né, tipo como calçado, mas isso vale, pessoal, também para a questão de ferramentas, tá? É porque assim, a aula ela é bem dinâmica. A gente vai estar uma hora citando exemplo de ferramenta, uma hora a gente vai citar exemplo que pode estar ligado no conforto visual, ou até mesmo no conforto particular, né? Então, a aula é isso. A gente tem que ir quebrando essa monotonia para ficar mais fácil para o entendimento. Dando continuidade, a gente tem ali características de agradabilidade, né? Essa parte aqui eu vou procurar passar um pouquinho mais rápido, pessoal, assim, porque para não ficar aquela questão de ficar lendo slide, né? Porque aí a gente perde meio que a lógica do comentário, né? Da opinião. Então ali, né, nessas características, as questões ali devem ser identificadas e descritas no projeto do produto, natureza funcional, né? O que é isso? Eu não vou ficar lendo, vou pegar alguns exemplos. Você pegar um produto e você olhar a embalagem dele, a cor chama a sua atenção do produto, o design do produto te chama a atenção. Aí você pega, você quer levar o produto, mas você não sabe nem o que é. Aí logo ali em sequência tem um texto, né? Produto X, né? Para que ele serve? Você vai procurar. O que é isso aqui? Eu gostei desse negócio. Vou ver para que serve isso aqui. Eu nunca vi, né? Então existe muito essas condições aí dentro de um produto. Quando a gente fala da ergonomia, ele não se aplica só às questões de conforto de uso, não, mas também estético, né? O que foi mostrado naquela pirâmide que a gente viu no começo.
Então os métodos verbais bate uns arrependimentos depois, né, Wagner? E tem os métodos verbais. O que é os métodos verbais? Eu vou te dar um exemplo. Cartão de visita. Cartão de visita ele é um horror na mão de quem não sabe. Por quê? Você pede uma pessoa para fazer um cartão de visita. Vamos lá. Felipe Rocha, engenheiro civil, né? Qual que é o seu cartão de visita? Ele tem que chamar a atenção, né? Por exemplo, meu cartão de visita, eu vou pôr aqui na frente da câmera, ele é assim, né? Então, fazendo um merchan aqui, né, do meu cartão de visita. Então, ele pega as minhas iniciais do meu nome e sobrenome, né? O F e o R. E atrás eu procurei pôr uma imagem ali, né, que mostrasse um pouco do meu trabalho sem sequer eu falar o que eu sou. O cara bate o olho, ele cria uma incógnita na cabeça dele. Ele falou, opa, o que é isso? Aí ele vira o meu cartão, aí ali tá um monte de informações, né? Felipe Rocha, engenheiro civil, especializado nisso, faz aquilo, não sei o que, te atende nisso e aquilo. Né? Então isso é a questão dos métodos verbais. E também tem a questão dos métodos não verbais. Que, por exemplo, que eu posso usar, por exemplo, figuras, né, siglas e alguns outros exemplos. Diante disso, né, a gente tem produtos da era eletromecânica, né, que é a adaptação ergonômica dos produtos ali, né, e ali eu coloquei um exemplo. Você tem um telefone ali antigão, né, o discadão ali que você apertava e ele tinha que voltar para trás tudinho a esfera de giro dele. E hoje a gente tem um telefone ali digital, né, um computador na palma da mão. Então, essa questão desses produtos da era eletromecânica, né, eles estão ligados à função associada à forma de maneira evidente, né? Você consegue observar essa questão da forma, o uso e a sua evolução, né? Então, diante disso, pessoal, vou dar mais um salto aqui. Nessa adaptação, a gente tem a usabilidade e a agradabilidade. Então, a usabilidade, ela focaliza a questão do uso. A agradabilidade, ela foca as preferências e gostos pessoais. Você vai desenvolver um produto, vamos sair um pouco das ferramentas, vamos falar um pouco de um celular. O cara sabe que um celular, ele tem a questão ali, o cara, eu quero um celular para ligar, para o meu acesso à internet, para o meu trabalho, sei lá, eu preciso de um celular para trabalhar. Só que aí, a pessoa que vai trabalhar, a fonte de renda dela, uma ferramenta de trabalho dela é o celular, ele também vai estar a questão da agradabilidade ali, tipo assim, o que eu preciso pôr nesse celular para agradar um cara que vai usar o celular como ferramenta de trabalho, ele vai aparecer no local, ele vai exibir o seu celular. A gente entra um pouco naquela questão da estética, né? A cor, o design, né? E dando continuidade ali na usabilidade, ela baseia-se na biomecânica e na cognição. Biomecânica é o que? Aquela questão de você emitir menos esforço físico para que desempenhe uma função, e a cognição está relacionada à sua área lógica ali, né? A sua área de entendimento, de percepção do produto e meio que de intuitivo, a instrução de uso ali do produto. E na questão da agradabilidade, ele enfatiza o prazer do uso, né? Tipo assim, quão é prazeroso você usar aquela ferramenta, aquele celular, aquele calçado, né? Nossa, o cara comprou uma furadeira elétrica ali, ele fica doido caçando um parafuso na casa dele que precisa ser apertado, para ele lá pegar a furadeirinha e usar ela, né? Põe em prática, né? Diante disso, a gente também tem ali a análise, né, e os modos de falhas e erros, e para agradabilidade analisa, né, os modos de prazer. Então, se eu analiso os modos de falhas e erros, né, na usabilidade, tipo assim, poxa, eu vou soltar um celular e ele está tendo essas falhas, esses erros, então automaticamente a gente vai soltar uma atualização do software. Nossa, quantas vezes aí quem não já viu uma propaganda de carro, sei lá, não vou falar marca de carro, mas vamos lá, Volks, patrocina eu aí, ó, tô falando dos seus carros. A Volks tem esse empenho aí, né, de ela solta um carro no mercado, né, e a pessoa compra e eles percebem uma falha. É relatado uma falha.
E dentro dessa falha, a própria empresa solta ali, né, um comercial: compradores do veículo tal, série tal, por favor, trazer o carro na manutenção para que seja feita a reposição da peça que foi encontrada com defeito, né, trocada por uma peça que se encaixe melhor, que execute o seu papel melhor. Então essa é a análise da questão que vai levar ao modus de prazer da pessoa em dirigir aquele carro. Pode falar, Núbia. Nesta questão aí de falhas e erros, na questão mecânica, eu, por exemplo, comprei um produto, uma parafusadeira, e eu percebi que toda vez que eu necessito dessa parafusadeira, ela está descarregada. Eu tenho que colocar para carregar, tem um tempo X, a bateria dela não suporta muito tempo, e você não pode usar esse dispositivo acoplado à tomada. Quando você coloca, ela não funciona. Então, para mim, ele ficou faltando, assim, como que eu posso dizer, necessidade para mim. Eu entendi. É a mesma coisa que para mim. Hoje eu uso a barba menor, né, mais cerrada. Mas eu já tive tempos que eu tinha a barba bem maior, né. E a gente comprar uma maquininha de barbear e você tem que, quando você olha ela, você tem que falar assim: poxa, a carga dela tem que dar pra mim fazer todo o processo de me barbear, né? Sei lá, se eu vou desenhar minha barba, parar, independente do que eu vou fazer. Aí já imaginou, você vai lá e comprar uma maquininha de barbear e você começa a fazer a barba, ela acaba a bateria dela não aguenta. Aí você tem que esperar ela carregar, porque ela também não pode ser utilizada enquanto ela estiver ligada com o cabo de energia, cabo de força ligado à tomada. Então cai nessas questões aí que você falou, Núbia. E por último ali, né, a gente não considera aspectos emocionais na usabilidade. E na agradabilidade, considera a emoção como qualidade de projeto, que foi aquilo que eu falei, né? Você ter satisfação em usar um produto, né, que te leva a querer usar esse produto em quase todas as ações. A adaptação da ergonômica de produtos, né, na questão de percepção das qualidades, características físicas do produto, né, aonde a gente leva assim: quantas pessoas compram, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, o meu. Eu gosto do PlayStation por causa do controle, não apenas por causa dos jogos que vem nele. O Xbox eu gosto também dos jogos, mas eu não me dou bem com o controle dele. A anatomia ali, né, aquele encaixe anatômico ali, o design não me agrada, então eu opto por comprar um PlayStation, que é o meu caso, né? Eu gosto dos jogos de ambas as marcas, mas eu prefiro o controle do PlayStation. Então nessa brincadeira eu preferi o PlayStation. Pode falar, Ralph. Um ponto que você citou aí também sobre a questão da eu entro até na parte do durabilidade e questão de estética. Hoje não se fazem mais a questão de estética e durabilidade como às vezes pode até um pouco de estética, melhor, né, melhor manuseio, mas a questão de durabilidade não é a mesma. Igual a Núbia citou sobre a bateria, igual você citou sobre o controle. Aqueles videogames antigos, aqueles Super Nintendo, assim, eu já joguei e amava, né? Até mesmo a estética, a durabilidade era ótima, mas sobre uma questão de durabilidade também tem um ponto muito a desejar em muitas mercadorias, principalmente as que às vezes a gente compra com um pouco mais em conta. Entendo. Vamos lá. Então, dentro dessa adaptação ergonômica dos produtos, a gente entende as características cognitivas, as características emocionais. Eu vou só ler rapidinho aqui porque a gente já falou disso. Então, nas características cognitivas, né, a gente tem a questão aí do conhecimento do usuário sobre o modo de usar o produto. Não contrariar as expectativas, né, das experiências anteriores e estereotipos já estabelecidos sobre aquele produto. Levantamento antropométrico e do repertório cognitivo. Nas características emocionais, a gente entende o que? A natureza autônoma e não controlável. Emoção e cognição interagem continuamente. Então, são algo que tem que se buscar ali, ter aquela dosagem ali dentro do produto. A conexão emocional, né, que é o produtos que perdão,
que evocam emoções positivas serão bem aceitas. Assim, quando você usa algo que te deixa satisfeito o uso, automaticamente você tem um mix ali de emoções positivas, né? Você usou aquela ferramenta que te proporcionou a executar o seu trabalho com perfeição e com agilidade. Aquilo vai te deixar um sentimento positivo, uma satisfação interna ali, né, emocional. E se você usa uma ferramenta que ela só te dá trabalho, ela te passou raiva, automaticamente ela vai te gerar um estresse por causa daquele trabalho devido à ferramenta que você tinha. Dentro dessas questões aí, né, a gente vem para o equilíbrio entre as qualidades, que é a predominância de uma qualidade sobre a outra de acordo com o produto, a integração desde a fase inicial da concepção do produto ou sistema. Nem sempre a junção das soluções ótimas dos subsistemas produz a solução global ótima, ou seja, essas coisas aqui são boas, mas porém juntas não vão me trazer um resultado agradável. Porque uma vai estar brigando, gritando com a outra, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho. Então vamos lá, né? Aqui a gente tem... Eu vou deixar o zoom grande aqui para ficar melhor de ler e eu vou passando. Aqui a gente tem as questões, né, do processo de desenvolvimento de um produto. A gente tem fatores, bens de capital e bens de consumo. Então vamos lá. Objetivo: comprador, usuário, acompanhamento do uso, manutenção, custo da falha e renovação do produto. Esses são os fatores em questão de desenvolvimento. Quando eu falar de bens de capital, eu vou ter entendido que o objetivo vai estar ligado definido pela fabricante e pela empresa. O comprador ele vai estar ligado à empresa mediante análises técnicas e econômicas. Por sua vez, vai estar ligado a pessoas habilitadas com treinamento, o usuário, certo? O acompanhamento do uso ele vai estar ligado ao supervisionado por pessoas especializadas naquilo. A manutenção vai estar ligada sistematicamente programada e preventiva para evitar o que? Falhas. O custo da falha ele é alto, podendo causar uma catástrofe dentro da empresa sobre aquele produto, aquela ferramenta. E a renovação, né, periódica, determinada por avanços tecnológicos. Um exemplo disso a gente tem aí, o iPhone, né, para a galera que gosta aí. Eu particularmente não faço uso, não sou muito fã não. Mas vamos lá, prefiro o Xiaomi, viu? Vamos lá. A renovação de um produto ela está diretamente ligada, por exemplo, com fatores tipo assim, o que vocês falaram atrás. Os produtos já não têm uma vida útil igual era antigamente. Mas por quê? Porque se o produto ele tiver uma vida útil grande demais, quem vai querer comprar a próxima atualização? Porque a dele vai estar operante em perfeito estado. Então produtos eles têm uma vida útil, principalmente produtos eletrônicos. Porque senão de que adiantaria todo ano ficar soltando um celular melhor, sendo que o meu tem vida útil? A bateria dele está impecável. Então, para que eu vou pegar? Né? Aí seria mais questão de estética. Aí, levado aos bens de consumo, né, o objetivo ele está ligado a quê? Como que eu ligo o objetivo? Ele é selecionado pelo usuário e pode ter aplicações diversas, né? Por nossa vez, o comprador ele entende que é individual, podendo predominar critérios subjetivos, né? Eu tô coçando o nariz aqui para não espirrar, viu, turma? O usuário, por sua vez, né, no bens de consumo, ele está ligado a questões genéricas, né, sem treinamento específico, ou seja, ele vai adquirir um celular ali que ao longo do tempo, por exemplo, ele vai estar aprendendo a manusear ele. Acompanhamento do uso, né? Então, como está indo para uma pessoa, né, que é um bem de consumo, ele não existe especificamente um acompanhamento. Ele existe o quê? A famosa especializada, a garantia ali, né, que se deu defeito você manda para lá e aí eles vão tentar resolver.
A manutenção, ela vai estar direta ligada à corretiva após a ocorrência de uma falha, que é o que eu acabei de falar, né? O custo da falha, ela vai estar diretamente ligado a disperso, difícil de, não tem como se quantificar até chegar lá e ter que fazer a manutenção, né? Por sua vez, a renovação desse produto, né, é esporádica, né, sujeita à moda do momento, né, aquela questão do modismo, né, eu vou trocar isso, tá na moda, todo mundo tá trocando por outro aparelho. Aí a pessoa vai lá e faz essa troca. Dando sequência aqui, né, pessoal, a gente tem o que? Etapas do desenvolvimento de um produto. Esse produto ele precisa passar por um processo variável, né, tipo de produto e da organização que esteja de acordo com isso. Eu não vou ficar falando isso, que isso aqui vai mais para as questões de fabricante, não no nosso caso, então não atende muito no nosso caso. Ele pode enfatizar características técnicas ou funcionais e estéticas. O que os consumidores querem são essas perguntas que têm que ser feitas, quais as características que eles valorizam num produto e quanto estão dispostos a pagar por esse produto. Dando continuidade aqui nas etapas de desenvolvimento, deixa eu só sair um pouquinho da frente da câmera porque eu vou espirrar. Eu não espirrei, eu tossi, né? Vamos lá. Nessas etapas de desenvolvimento do produto, tem um objetivo, o desenvolvimento, o detalhamento desse produto, a avaliação desse produto e o produto em uso, para depois ele sair para o mercado de trabalho. Isso vale para um produto, por exemplo, um celular, um notebook, um secador, um carro, ou até mesmo para um produto que seja, no caso, uma ferramenta que vai para uma empresa, para uma indústria. Essas contribuições de ergonomia, elas estão ligadas à característica de uso, que é a descrição, a análise de tarefas, características do usuário do sistema, o conforto, né, a anatomia, por exemplo, um celular, se ele é agradável, você pegar ele ali, preencher sua mão, ou ele ocupar espaço demais sua mão, ele não conseguir fechar, não conseguir carregar o celular direito. A usabilidade e a agradabilidade, a gente já falou desse tópico lá atrás, então não vou ficar repetindo ele. Análise do processo produtivo, né, que ele elabora alternativas que facilitem a produção, montagem e distribuição e até mesmo a reciclagem desse produto. Para essas contribuições tem que ser feita a análise de risco do produto, né, que é prevenir para eliminar os eventuais riscos que esse produto possa oferecer, ou como erros de software ou até mesmo acidente, né? Um exemplo disso é o Inmetro, né, que ele pega ali uma ferramenta, uma cadeira, e ele testa ela para ver se ela tem alguma falha de acontecer algum acidente, machucar a pessoa que está fazendo o uso daquele objeto. E a avaliação ergonômica do produto, né, que são os testes emitidos ali para que ver se ele realmente oferece aquilo que está sendo prometido. Né? Aqui a gente tem a participação da ergonomia do desenvolvimento dos produtos, ergonomistas como membros permanentes ou consultores externos. Então é algo que vem crescendo no mercado de trabalho, né, pessoal, essas questões aí. Então aqui a gente tem a participação da ergonomia do desenvolvimento de um produto, que é características de um produto. A minha imagem ficou horrorosa, né? E falaria a interface com o usuário, que é a questão da agradabilidade, o relacionamento emocional, e de um outro lado a interface com o usuário, que é a usabilidade, que é o relacionamento físico, certo? Dando sequência ali, pessoal, a gente tem questão ali, adaptação dos produtos às necessidades e características do consumidor, consulta aos clientes, né? Tipo, e aí, o que você está achando do nosso produto? Né? Geralmente hoje em dia a gente tem aquelas opções do marketing, né, que você vai comprar um produto, você vai fazer um cadastro e passar um pouco, vai ligar uma pessoa daquele lugar para saber o que você achou. Eu fui numa clínica. Quando você saiu de lá, a pessoa vai te ligar. E aí, o que você achou do nosso atendimento? O que você achou do local, né? Tem um QR Code lá na porta, né? Avalie o nosso atendimento, né? Você vai num órgão público aí de prefeitura, né? Tá lá a maior cara de pau lá, né? Eles nem tem mais, né, os papelzinhos pra você avaliar o atendimento. Eles mesmo se autoavaliam, porque se a gente for avaliar, desce pro ralo o atendimento deles, né?
O desenvolvimento participativo, né, que é como é feito esse produto, né, a união das empresas, a união do fabricante com a empresa que precisa desse produto, né, aquela questão de ir lá no campo, ver o projeto, a planta, né, o local em si, para ter uma dimensão da fabricação desse maquinário, por exemplo. Ele atendeu não só a demanda de serviço, mas também para ele ser adaptado ao local de serviço. E a avaliação de produtos, né? Que essa aí tem que ser constante, né, pessoal? Essas características. Dentro desses produtos, né, pessoal, essa evolução da ergonomia de um produto, ele tem que estar ligado à prevenção, por exemplo, de lesões, pelo projeto, né, adequado de uma ferramenta. Usos não formais do produto, né, tem que ser treinamento para que essa ferramenta foi desenvolvida para X funções, não para, né, você pegar uma furadeira elétrica e querer bater um prego com ela, né? Boçal, né? Mas não pode duvidar do ser humano, não. A questão também da análise de acidentes com produtos de consumo. Poxa, tipo assim, você faz um produto ergonomicamente correto, mas ele está apresentando falhas, então ele vai ter que passar por um processo. E aqui a gente tem Keynes e Eagles, né, de 1990, que eles desenvolveram um método para coletar dados sobre acidentes. Né, projetos que a própria aparência física induz a sua função, a sua qualidade e o seu uso correto. É aquela questão de você, que a gente fala do autodidata, né, que o produto ele te induz a isso. Você vê o produto, você fala, esse produto serve para isso. Essa ferramenta serve para determinada função, para ser usada em tal função, em tal questão. E a questão que está ligada aos acidentes de consumo, né? Você vai usando e aquela ferramenta pode apresentar uma falha. Ela pode originar uma falha. E isso é algo que, infelizmente, ainda acontece. E aqui a gente tem a segurança dos produtos, né? Eu vou dar um zoom aqui. Eu sei que vai ficar um pouco ruim aqui da gente ler, mas a gente vai aí passo a passo lendo junto com vocês. Então, aqui a gente fez um organograma, onde ele tem a descrição dos possíveis acidentes, ele está ligado a características do produto, e alinhado às características do produto, a gente tem ali as condições ambientais e as características do produto também. E por sua vez, elas definem que características do produto estão ligadas a aspectos críticos do produto, ações críticas do usuário. E as condições ambientais, elas estão ligadas às condições críticas do ambiente. Por sua vez, a gente entende que os aspectos críticos do produto, ele se liga a selecionar um produto, selecionar um outro princípio de funcionamento, desativar o produto antes que ocorra um acidente. Hoje é bem viável, por exemplo, você vê na construção civil aí, né, a gente tem exemplos das travas de proteção, né? E, por exemplo, em serras de mesa, aparelhos perfuro-cortantes e por aí vai, para que eles evitem acidentes maiores, né? Afastar o usuário da fonte de perigo, né? Ou seja, tem uma barreira de proteção ali com aquela ferramenta agressiva, que é uma ferramenta que ela elétrica, que desempenha uma força muito grande, né? Dificultar as modificações do produto pelo usuário. Isso é muito comum dentro de uma empresa. O cara pega ali, sei lá, vamos falar lá, eu já vi situações em canteiros de obras, onde você tem uma serra de mesa lá, a serra circular, e o cara vem, os carpinteiros, e começa a fazer ali algumas adaptações, porque eles preferem trabalhar daquele jeito, sendo que a peça já vem ali, a mesa montada de fábrica para atender X necessidade, pensando em X ambiente, passou por projetista. Aí alguns carpinteiros têm a índole, né, de ir lá e falar, não, isso aqui eles não sabem para que isso aqui serve, não, eu vou fazer desse jeito. Mas só que eles não se apegam se aquele produto foi feito uma consultoria com profissionais, com empresa, para atender às necessidades, né? Por sua vez aí, né, as ações críticas do usuário estão ligadas a influenciar no uso de ações seguras, né, de estar fazendo o uso correto da ferramenta e com os EPIs adequados, e selecionar o usuário pelas características antropométricas e cognitivas, né? Tipo assim, poxa, eu tenho uma ferramenta aqui, então eu tenho que pegar um funcionário adequado para essa ferramenta,
para treinar, capacitar ele para que ele use, né? E as condições críticas do ambiente Sim, Ralph, eu vou só terminar de ler aqui porque sumiu. Fazer a retirada de proteção. Isso, tem muitas pessoas que eu já vi chegar lá na serra, lá na carpintaria, e lá a primeira coisa que eles fazem na bancada é tirar a trava de proteção. Influenciar na escolha do lugar seguro para usar o produto, né? Aquela questão ali do layout do ambiente, né? A logística ali de onde vai ser implantado esse produto, né? Passa por todo um processo. E isso tudo, pessoal, eles estão de forma ligada à situação segura ou risco aceitável, né? E isso é um organograma ali que é ao qual se repete o uso dessa condição de segurança dos produtos, né? Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo ali, eu gostei muito dessa imagem, né? Que é trabalho de precisão. Ali era como se a gente estivesse vendo ali, o cara, vamos supor que fosse um equipamento de solda, onde ele está ligando os circuitos de uma placa, né? Que ele possa estar ligando. Olha ali para você ver a ferramenta ali, ou sei lá, a gente pode imaginar que seja uma chave de fenda. E aqui a gente tem um exemplo já da ferramenta correta, né? A ferramenta por si só, ela tem um apoio, a qual suas mãos ali, né? A sua mão que segura a ferramenta, ela não precisa ficar apoiada para você gerar um apoio maior para a ferramenta. A ferramenta por si já tem seu próprio apoio, e a qual você fica livre ali com sua mão para trabalhar de uma forma mais cômoda, né, pessoal? Então, isso aí são alguns exemplos dessas questões da ergonomia do produto. Aqui eu gosto muito dessa imagem, é uma imagem bastante antiga que tem o primeiro modelo ali de um aspirador de pó. Olha que trambolho, né? Parece uma bomba, um botijão de gás, né? Sei lá que coisa é essa, coisa horrorosa, né? Se a gente for comparar com os aspiradores de hoje em dia. Olha só para vocês verem ali a base dele, né? Olha o tamanho da base. Imagina uma pessoa com a mão pequena segurando essa base aí, né? Esse trambolho. Aqui, pessoal, a gente tem algumas questões da pega incorreta e correta de ferramentas, né? E do lado esquerdo a gente tem as pegas incorretas e do lado direito a gente tem as pegas corretas ali para você estar vendo, né? Ali, por exemplo, eles têm uma serra, um alicate de boca, um martelo, né? Para quem nunca viu, né? Esses martelos de cabo curvo, eles têm a sua utilização em locais corretos, tá, pessoal? É aquela questão da ferramenta ergonômica, né? Por que o cabo reto ele não é muito almejado? Porque você, com o cabo reto, o exercício que a sua mão executa é bem mais esforço do que o cabo com o cabo anatômico, certo, pessoal? O pessoal não gosta do cabo anatômico porque eles não querem se adaptar às novas ferramentas, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma fábrica dos anos 50, né, pessoal? Olha lá para você ver a galera fabricando ali, montando um veículo. Olha lá que legal a situação dos montadores ali. Eu acho que era um Jeep ali, uma Rural ali, né? A famosa Rural, né? Então olha para você ver ali, o trem ficava pendurado e o cara soldando, o outro lá embaixo da carcaça lá, sei lá, deve estar soldando também, e por aí vai. E aqui na próxima imagem, hoje a gente já vê mais adequada à realidade de uma montadora de veículos, né? Olha para você ver, existem as máquinas ali que seguram e rotacionam todo o veículo e o operador ali fica livre, né, para trabalhar ali numa posição ereta e confortável, a qual ele pode ter os seus intervalos ou até mesmo uma cadeira ali para que ele, quando ele for tirar o seu descanso. E o que a gente percebe que na outra foto a gente tinha 3 operários trabalhando num único veículo. Aqui a gente tem a máquina que rotaciona esse veículo e tem apenas um operário trabalhando ali, fazendo a montagem desse veículo, né, pessoal? Que interessante. Então, esse projeto de produtos seguros, pessoal, eles têm aspectos legislativos e normativos. E diante disso também tem o Código de Defesa do Consumidor, quando você adquire ali, por exemplo, um produto de uso particular, não é de uma ferramenta de uma empresa. E a questão do PROCON, e eu esqueci de colocar aqui a questão de avaliação, por exemplo, do Inmetro. Bom, pessoal, eu agradeço pela paciência de vocês, por respeitar a minha coceira no nariz aí querendo espirrar o tempo inteiro, pela minha alergia.
Essa foi a aula de hoje, a gente vai ficando por aqui, né? Um abraço para todos vocês, eu agradeço por tudo aí e até a próxima aula aí. E não esqueçam aí de fazer os comentários, tá pessoal? Tchau, tchau, até mais!